A mulher estéril salva um Apache solitário e ignora que seu bando escravo vem procurar por ele. Ana Paula vivia à sombra do desprezo, habitante esquecida de uma vila que falava dela como quem fala de uma praga. Estéril, diziam, condenada a um silêncio frio e uma solidão amarga. Seu rosto, marcado pelo sol da esperança que nunca veio, carregava uma tristeza que quase podia ser ouvida no bater oco do coração. Amaldiçoada, diziam os mais cruéis, e recolhida. Ela buscava refúgio nos bosques densos que cercavam a vila, onde o vento sussurrava histórias antigas e ninguém ousava seguir. Foi numa tarde de céu encoberto que ela encontrou Yuru. Ele estava jogado na terra úmida, rosto coberto de poeira e sangue. O corpo estreito castigado por flechas cravadas como punhais de fogo. O suor escorria em filetes misturados à lama, e seus olhos clamavam por socorro, um pedido silencioso que Ana Paula não pôde ignorar. Apesar do medo que apertava no peito, ela o carregou como se um novo sentido surgisse em sua vida vazia. A cada gesto seu, reparava as feridas, a pele reedificava sonhos sob seus dedos trêmulos, enquanto seus próprios ossos pareciam ressoar em eco com aquele corpo quebrado. Mas os rumores chegaram antes de seus passos. O bando de Uru, homens endurecidos, caçadores implacáveis que não dominavam apenas as florestas, mas prisioneiros de uma luta desesperada, aproximava-se em silêncio de rastros. Uma chama irrompeu no refúgio de Ana Paula. O fogo lambia as paredes frágeis, estalava madeira seca e espalhava terror em ecos curtos. O abraço da floresta tornava-se prisão e proteção. Sem saída, eles fugiram para o interior do verde cerrado, o som das labaredas misturando-se com gritos e sapadas agudas dos homens que os perseguiam. O corpo ferido de Uru não caía. Sua força parecia alimentar o sangue da mulher que, pela primeira vez, sentiu seu corpo pulsar com urgência e esperança. Então apareceu Lara, menina de olhos esbugalhados e mãos pequenas, perdida no medo e agarrada a Ana Paula como quem se apega à última estrela numa noite escura. A presença daquela criança abriu fissuras profundas no muro do coração da mulher rejeitada. Na quietude fugidia, uma voz firme e quente ressoou. Eliane, a sábia da aldeia, senhora das ervas e dos segredos do corpo feminino, revelava verdades sussurradas apenas aos ventos que passam. Ana Paula ouvia dela que a esterilidade nunca fora sua, mas uma mentira cruel, fabricada pelas mãos traiçoeiras do pai, um homem que temia a força que ela poderia carregar. A notícia caiu como um raio, quebrando o silêncio pesado. Um nó na garganta, um fogo estranho nas veias, a possibilidade de maternidade surgia entre as sombras do passado. Enquanto o bando ainda marchava atrás do guerreiro, e o refúgio desaparecia em fumaça e cinzas. Um novo enigma se formava no coração dessas almas marcadas pela solidão e perda. O que poderia nascer de uma? O silêncio da floresta parecia carregar respostas, ou talvez apenas mais mistérios prontos a desabrochar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as chamas dançavam contra o céu encoberto e a pequena Lara se agarrava ao vestido de Ana Paula, o sussurro dos ventos na floresta carregava uma inquietação palpável. Cada loção da menina, cada lágrima que escorria pelo rosto da mulher, era um eco de passado e futuro entrelaçados, intensamente unidos pela presença do guerreiro ferido.
Todavia, o tempo que parecia estagnar em um momento de esperança foi quebrado por um rugido ensurdecedor, que, rompendo o silêncio, ressoou entre as árvores. De súbito, do emaranhado de sombras, uma figura emergiu, alta, musculosa e com olhos que relampejavam como a fúria do trovão. Era um dos caçadores do bando de Uru, mas não o líder, e isso selou-lhes um destino repleto de incertezas. "Desista!" bradou, a voz carregada de raiva. "Ele pertence a nós." A ameaça parciais direcionada a Ana Paula provocou um tremor que atravessou seu corpo. O grito de guerra ressoou como um trovão, e um nó apertou-se em sua garganta ao ver o homem se aproximar, desenhando uma adaga afiada na luz crescente das chamas. Antes que o terror as dominasse, Yuru se ergueu, empapado de dor e determinação. "Eu não sou mais seu prisioneiro", exclamou, a voz tremendo, mas firme. "Já não sou parte de sua jornada de desespero." Essas palavras pareciam uma lâmina, cortando pelo medo que envolvia Ana Paula. Com um movimento inesperado, ele empurrou Lara para trás, numa tentativa de protegê-la. Mas o que se seguiu foi um choque que reverberou por todo o espaço. O caçador avançou e, num instante brutal, o grito de Yuru se transformou em um eco sombrio. O homem lançara a faca com uma precisão mortal, que em vez do corpo de Yuru, atingiu a carne delicada da menina. A cena se desdobrou em tempo lento, como se o universo inteiro tivesse parado. Ana Paula gritou, um som dilacerante que se perdeu na imensidão da floresta. O coração dela partido, o desespero dançava com a morte antes que ela pudesse sequer correr. Em um instante, tudo o que significava esperança desmoronava sob a força brutal da tragédia. O silêncio seguinte era denso, quase palpável, enquanto todos pareciam congelados em choque. O caçador olhou para a súbita calamidade com horror, e por um instante as fronteiras entre caçador e caçado, entre heróis e vilões, se desvaneceram. O mesmo olhar de raiva se transformou em desespero, e então, no meio da confusão e do caos, Lara revelou um segredo que deixaria todos em estado de atordoamento. Enquanto caía ao chão, uma expressão de dor se transformou em ares de revelação. "Ana Paula, não sou quem você pensa que sou. Eu sou a filha que você pensou ter perdido." As palavras escaparam de seus lábios como a última brisa antes da tempestade. Choques de relâmpagos que iluminavam a noite pesada. Um rastro de incredulidade abrangeria Ana Paula, enquanto um mundo antigo e ferido se reerguia das cinzas ao seu redor. O homem que se levantava, o bando que se aproximava e as chamas que consumiam tudo tiveram um só pensamento: a vida da menina, sua origem e o que isso significava. O estigma da esterilidade, a luta pela liberdade, todos foram redesenhados em um só momento. Nesse novo contexto, o que teria um novo amanhã, agora precipitado pelo sangue quente da criança caída? A floresta, com seus sussurros íntimos, parecia questionar a ordem das coisas. E assim, Ana Paula se viu diante de um abismo, onde os fantasmas do passado e as esperanças do futuro encontravam-se de maneira devastadora. As promessas de redenção podiam ainda florescer, ou tudo implodiria numa nova camada de tragédias interligadas. Em meio ao caos, o que realmente saberia? O que mais poderia estar oculto nas sombras, esperando por um momento como aquele para emergir? A história estava ainda longe de seu desfecho. Enquanto o corpo de Lara caía em um silêncio gelado, as palavras que escaparam de seus lábios reverberaram nas mentes aturdidas daquelas almas entrelaçadas no desespero. Ana Paula, com o coração em frangalhos, sentiu a realidade girar como um turbilhão. Minha filha! Minha filha!" O grito rasgou sua garganta. As lágrimas escorriam como rios de dor, enquanto seus braços tentavam envolver a menininha em queda lenta, como se pudesse segurá-la na vida, como se pudesse desfazer a tragédia em um instante. Yuru, com uma visão turva pela dor e fé, instintivamente se lançou em direção à criança. O caçador, orgulhoso e triunfante, assistia ao desenrolar do cene com um sorriso sádico. Mas um relâmpago de arrependimento cruzou seu rosto ao reconhecer a terrível verdade de sua ação. Eu não quis.
Ele balbuciou, chocado pela deformidade de seu próprio ato. Em meio a isso, o universo parecia se distorcer, como se o tempo e o espaço estivessem brincando com o destino, revelando segredos escondidos. Ana Paula, transformada pela dor purificadora, moveu-se como uma mulher possuída. Um clamor primal surgiu de dentro dela, algo que não se resumia a ser apenas uma mãe, mas a força bruta de uma guerreira. Você vai pagar por isso. A voz ardente desenhou um fio de determinação em meio ao caos. Ela não manifestava apenas raiva. Era uma tempestade prestes a desabar. Mas enquanto Yuri se lançava na direção de Lara, algo intrigante começou a se desenrolar. Uma sombra ao fundo, uma figura que até então permanecera nas bordas do cenário, se destacou, despontando entre as árvores frondosas. A mulher que emergia do emaranhado de ramos era Eliane, a sábia. Em seus braços, segurava um manto escuro que refletia a luz de forma surreal. Seus olhos, usualmente calmos, agora queimavam com uma intensidade quase sobrenatural. Não, esperem! A voz dela cortou o ar pesado, como um gale cantando ao amanhecer. Você não entende, ela gritou, com uma força que deixou os homens em silêncio. O que está acontecendo aqui é mais do que assombração. Existe uma verdade que você não pode ignorar. Yuru e Ana Paula se entreolharam, um misto de dor e confusão marcando os rostos de ambos. O que você sabe, Eliane? Ana Paula exigiu, suas mãos trêmulas dilacerando o ar à sua frente. Leve a menina. Leve-a agora, a sábia ordenou brusca, mas havia uma urgência na sua voz que admitia um segredo sombrio. A vida da menina não é o que você imagina. Vocês estão em perigo. Antes que pudesse continuar, um novo grito ecoou pela floresta. Mas não era de dor, era de combate. O bando de caçadores em desatino começava a se dividir, criando uma onda de incerteza. Em questão de segundos, a tensão explodiu novamente. O alto caçador, tomado pela raiva, lançou-se contra Eliane. Mas antes que sua lâmina pudesse tocar seu destino, outro grito impregnado de fúria se uniu ao caos. Era um rugido infinitamente profundo, quase animal, que fez a terra tremer sob os pés de todos. E então, uma figura colossal surgiu das sombras da floresta. Um urso gigante e majestoso avançava a passos largos, cercando a cena com sua presença ameaçadora. O seu olhar era como uma fonte de fogo ardente, e naquele momento todos os olhares estavam voltados para ele. A cena se transformou em um espetáculo de terror, em meio ao grito da criatura e o eco das lâminas. Tumultuados por emoções contraditórias, Ana Paula e Yuru compreendiam que não havia mais tempo para dúvidas. O que estava em jogo era muito mais profundo do que suas próprias vidas. Lara, caída em meio à confusão, era a peça central de um quebra-cabeça que ainda não havia sido revelado. E com o rugido que rompia a noite, a floresta parecia sussurrar: vocês não sabiam de tudo. A história não estava longe de seu desfecho, mas cada segredo envolvendo a menininha trazia à tona uma nova linha do destino, fazendo com que as sombras mergulhassem em um novo mistério ainda mais denso, o que mais se escondia nas entras. E a origem de Lara, o que realmente significava para cada um deles. O silêncio após o rugido fez tremer não apenas a floresta, mas toda a realidade em que viviam. O rugido do urso ecoou como um trovão, reverberando nas profundezas da floresta e levando todos a um estado de pânico. Os caçadores, homens de natureza bruta, apressaram-se em busca de abrigo, suas lâminas agitadas refletindo os restos do crepúsculo que se apagava. Ana Paula, em meio ao caos, sentiu seu corpo paralisar. O destino de Lara flutuava na brisa inquieta, uma tragédia iminente que equilibrava-se na lâmina da vida e da morte. Yuru, ainda tomado pela dor, remexeu-se tentando alcançar a menina. O mundo se tornava um borrão, cada elemento pulsando como um coração desesperado. Quando Ana Paula lançou um olhar para o guerreiro, seus olhos refletiam não apenas a dor por Lara,
mas o âmago da luta quinal se formava no peito de ambos, a força que transcende até mesmo o mais intenso desespero. A presença do urso era imponente. O animal avançava em direção aos caçadores, interrompendo o desenrolar dos eventos com a fúria de uma tempestade. Mas nas chamas crepitantes, uma revelação começou a despontar. Uma sombra entre as árvores, um movimento sutil, algo emaranhado no espaço entre o que os olhos podiam perceber. Foi então que, em um gesto carregado de uma tensão quase mística, Eliane levantou os braços. A sábia da aldeia não só guiou os destinos, mas guardava segredos que faziam estremecer as raízes da terra. A vida da menina não é apenas uma questão de sangue. Ela é a chave. O que vem a seguir, o que todos temem, depende dela. A voz de Eliane cortou o ar e, no silêncio que se seguiu, todos pareceram soltar a respiração que guardavam em seus peitos. Um eco carregado de incerteza. O urso parou, como que atraído pela força das palavras da sábia. Olhos dourados fixaram-se em Lara, mesclando-se a um misto de curiosidade e ferocidade, e a atmosfera elétrica tornava-se palpável. O tempo parecia se expandir, e a floresta, um gigante de natureza ancestral, contia a respiração. Nesse instante, um tremor profundo pulou debaixo da terra. Um barulho surdo se fez ouvir, e como se os próprios elementos estivessem se unindo contra eles. As árvores começaram a balançar, a terra a rachar. O que antes era um local de refúgio mergulhou em um pesadelo. Então, em meio ao tumulto, revelação e caos, a figura de um homem surgiu com a força de um pesadelo. Ele era de aparência familiar, mas o semblante carregava a gravidade de um passado oculto, um espectro que deveria ter permanecido em sombras. Seu olhar penetrante encontrou Ana Paula, e uma onda de reconhecimento fluiu entre eles. Um fio invisível que ligava as suas almas. Você não pode fugir do que somos, gritou o homem, ecoando o que havia ficado enterrado por tanto tempo. A revelação da ligação entre eles surgiu como um enterro ressuscitando. Um segredo devastador, uma verdade que cortava a carne como o aço de uma lâmina. Lara é mais do que uma menina perdida. Ela é filha de um destino que você desconhece, que você sempre ignorou. Você carrega em seu ser o legado que foi recalcado pelo medo, de uma linha ancestral que jamais deveria ter partido. A ala de fogo e fumaça se reestruturava sob os olhos atônitos de Ana Paula. O que antes era uma luta pela vida transformou-se em uma batalha de verdades que poderiam arrasar os alicerces de suas existências. O grito de desespero que escapou de seus lábios não foi só pela vida da menina, mas pela fragilidade de tudo que acreditava conhecer. O reconhecimento da filha perdida balançou sua essência. E enquanto a floresta ressoava com uma ira ancestral, a figura do homem, tensa e determinada, proferiu palavras que ninguém poderia ter antecipado. Vocês estão em perigo crescente. Existe uma força ainda maior que deseja a menina. Uma força que a busca para fazer renascer uma sombra esquecida. O passado não morreu. Ele ainda vive. Com essas palavras, a verdade de Lara se desenrolou, revelando um emaranhado de destinos que conectavam passado e futuro. E assim, no instante mais denso, entre o rugido do urso e a fúria da tempestade, o choque misturou-se com a urgência da transformação. O que realmente esperava por eles nas trevas? Que corte de destino se desdobraria sob a luz da verdade descoberta? A história apenas começava. O rugido do urso ecoou como um trovão, reverberando nas profundezas da floresta e levando todos a um estado de pânico. O sangue pulsava nas veias de Ana Paula, enquanto seu olhar fixava-se na figura perplexa do guerreiro. O instante se estendeu, como um fio prestes a romper, enquanto Eliane tentava, em vão, apaziguar a tempestade que se formava ao redor. Não posso permitir que isso aconteça, gritou Ana Paula, a voz embargada pela dor e urgência.
Mas o homem que antes trouxera revelações agora era um espectro de apreensão. Para cada passo que o urso dava em um ataque iminente, o caçador, em sua fúria, parecia perder o pouco de razão que lhe restava. "Mantenham-se atrás de mim", bradou Yuru, mas seu corpo ainda tremia com as feridas. Ana Paula queria resgatar Lara, a menina caída entre sombras e cinzas, e seu coração parecia querer se despedaçar ao se dar conta de que poderia perdê-la novamente. Enquanto Eliane convocava as forças da natureza, parecia que a própria terra tremia, formando fissuras sob os pés de cada um. A multidão de caçadores olhou, confusa, e talvez ali mesmo, entre gritos e lamúrias, aninharam-se indagações profundas sobre suas escolhas. E no olho da tempestade, a voz do homem se elevou, cortando o ar frio como um gume. "Lara, você é a chave para a verdade. Você precisa lembrar." As palavras soaram como cânticos ancestrais, buscando um eco perdido entre as brumas do tempo. Então, num movimento súbito, o destino ruiu. Do fundo da floresta, uma figura emergiu, envolta em sombras, e logo suas feições se tornaram reconhecíveis. Era o pai de Ana Paula, um homem de olhar sombrio e presença imponente que parecia desafiar todos os elementos diante dele. "Você, o que faz aqui?" As vozes à sua volta se calaram, como se o tempo houvesse se detido por um momento. Ana Paula sentiu o sangue subir à cabeça, uma tempestade de sentimentos conflituosos a envolver. "Você está vivo!" As palavras escaparam com um tremor, e a incredulidade pincelou seu olhar. Ele, que se achava perdido, agora voltava com segredos e verdades indizíveis, mas os olhos do homem pareciam sussurrar horrores. "Você precisa entender, Ana. O que se aproxima não é simples, e Lara está no centro disso tudo. Ela não é só uma criança, mas a encarnação do poder que pode unir ou destruir." A voz soou grave, como se cada palavrinha tivesse o peso de uma rocha, e todos ao redor, em seu estado de choque, sentiam o peso da revelação. Um estrondo seguiu, um eco pulsante que cortava a floresta. O urso avançou, mas agora suas garras estavam direcionadas não apenas aos caçadores, mas às verdades que cada um carregava. Ana Paula sentiu um ânimo misto de raiva e desespero ao encarar o homem que havia sido um fantasma em sua vida. "Você me abandonou, e agora retorna para me dizer o que fazer?" O ar estava tenso, pesado, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. "Não sou seu inimigo, Ana. Eu tentei proteger você, a você e a ela. Você não compreende o que a linha de nosso sangue carrega, o que o destino escolheu para nós." As palavras ecoaram, um chamado a uma linha ancestral que poderia estourar como uma bomba no centro do conflito. E naquele momento, tudo mudou. Lara, mesmo caída, ergueu a cabeça, e seus olhos brilharam com uma luz inusitada. "Mãe, eu lembro, e eles estão vindo." Suas palavras rasgaram o silêncio e todos os rostos se viraram para a menina. Um calafrio percorreu a floresta, pois, disfarçados entre as sombras, outros personagens de uma trama ainda desconhecida moviam-se silenciosamente, prontos para desatar um ciclo além da compreensão. Seres mágicos, talvez, que vagavam entre mundos que ninguém havia conseguido ver. O choque de tudo isso poderia desmoronar as certezas. O que a menina sabia? O que os caçadores temiam? E, mais do que isso, qual o papel de Ana Paula nessa dança entre passado e futuro? O abismo que se abria entre eles carregava ecos de revelações que não só moldariam a vida naquela noite, mas drenariam os laços de família e amizade que sustentavam seus mundos. As árvores, em um murmúrio profundo, pareciam questionar o que proveu a vida. A floresta, guardiã dos segredos mais velados, sussurrou novas verdades, levando-os ao fim de uma era e ao início de algo muito mais aterrador, muito mais profundo. E assim, sob um céu carregado de nuvens escuras, a história se desenrolava em um turbilhão de incertezas, deixando-os à deriva. O clamor da floresta silenciou-se, e neste instante de pausa,
uma nova verdade começava a se desenhar nas expressões perplexas dos que ali estavam. Enquanto o vazio das palavras de Lara pairava no ar denso, Ana Paula sentiu um arrepio profundo atravessar sua alma. O entrelaçar de destinos parecia querer se soltar como um fio de teia frágil. Uma tapeçaria que se desenrolava para revelar segredos guardados em sombras. O que realmente significa? O que escondia o passado entre eles? A sombra do pai de Ana Paula, com seus olhos sombrios e olhar penetrante, tomou a frente, cercando a atmosfera com um peso quase insuportável. Você não pode ignorar o que somos, Ana. Teus laços vão além do que você imagina. As palavras escaparam de seus lábios como um eco de tempestade, arrastando a todos à superfície de lembranças que eles não estavam prontos para enfrentar. Num momento abrupto, o rugido do urso e o clamor do bando oitavaram um crescendo que ecoava na floresta. Cada batida se intensificou, moldando um cenário dramático que tornava a realidade quase palpável. O feiticeiro da dor, a tempestade liderada por emoções convulsas, passou a reunir os presentes num só coração pulsante. E neste cenário, um novo gesto da menina estilhaçou nadadas certezas, com a força que brotava do mais profundo abismo de sua juventude. Lara levantou-se, seus olhos refletindo uma luz que não pertencia a esta realidade. Ana, eu sou mais do que você pensa. O poder que herdamos pertence às nossas mulheres. Foi como um feitiço, uma revelação que saltou do seu ser, fazendo o solo tremer sob os pés de todos. O murmúrio da floresta parecia escutar, observando as reações atordoadas dos que ali estavam. Ana Paula, aturdida, buscou compreender. Seu coração palpitava, adquirindo um novo significado. O que você quer dizer, Lara? Fala. O desespero em sua voz ecoava pelo espaço, uma ponte de esperança entre a desesperança. Mas o homem, aquele que fez sombra ao seu destino, interrompeu com uma voz grave, imperturbável e cheia de dor. O que você ignora é que a linhagem foi esquecida, e a habilidade que reside neste corpo pequeno é o tesouro que muitos desejam, a força das mulheres que vieram antes de nós. A bruma começou a se dissipar, e de repente, o tempo trouxe consigo uma revelação mais dolorosa. Mais figuras emergiam das chamas, e com elas, sussurros do passado. Entre as árvores, uma mulher avançou, envolta por luz brilhante que desafiava as sombras. Era Eliana, uma espécie de guardiã. Mas o que se desnudava tornava-se um disparo em meio ao depósito de incertezas. Eu fui a responsável por trazer você de volta, Ana. Você nunca esteve sozinha. Nós somos todas parte desse ciclo. Os rostos cambiantes se turvavam, cada um cercado pela busca de verdade. O eco do que antes se desenhou como um amor se transformou. O homem que pensava tratar como pai, agora se revelava não como um herói, mas como uma marca de traição. Você não foi abandonada, mas selada, e Lara pode desfazer o feitiço. Nós a necessitamos. As palavras de Eliane dançavam na brisa, envolvendo todos em um nevoeiro de lições não aprendidas. Mas antes que pudesse digerir a gravidade da situação, um novo rugido estrondou. Não um urso, mas a própria terra em fúria. Fissuras que ertavam o chão, e uma força avassaladora se apresentou, como um aviso das verdades não reveladas. O equilíbrio estabelecido entre eles, desde longa data, mergulhou no caos, e ali chegou novamente a sombra, um terceiro homem, com o mesmo olhar predador do pai, mas por trás dele havia um calor nada usual, uma relação que ferveu entre o que se esperava e o que se revelava. Sou eu quem a trouxe. A escolha estava em suas mãos, Ana, mas você deixou passar. Agora o verdadeiro destino se aproxima. A revelação foi um golpe. Os laços que construíram suas existências estavam em risco de desmoronamento. O que aguardava à frente não era uma simples batalha, mas um clamor ancestral, um chamado entre todas as dimensões que poderiam se abrir. O choque pairou no ar
enquanto Ana Paula, Yuru e Lara se davam conta do monstruoso segredo escondido no seio de um amor que nunca deveria ter florescido. As árvores da floresta pareciam balancear-se, murmurando as almas inquietas que vagavam por entre salões de luto. O que ainda estava por vir, ninguém sabia, mas cada um deles carregava consigo o peso do que realmente eram, prontos para serem arrastados para um destino além de sua compreensão. Assim, entre a incerteza e a revelação, a história não se fechou. Ela girou para um futuro turvo. Tudo o que conheciam agora estava em questão. O clamor da floresta silenciou-se, e neste instante de pausa, uma nova verdade começou a se desenhar nas expressões perplexas dos que ali estavam. Enquanto o vazio das palavras de Lara pairava no ar denso, Ana Paula sentiu um arrepio profundo atravessar sua alma. O entrelaçar de destinos parecia querer se soltar como um fio de teia frágil, uma tapeçaria que se desenrolava para revelar segredos guardados em sombras. O que realmente significava a presença da menina? O que escondia o passado entre eles? A sombra do pai de Ana Paula, com seus olhos sombrios e olhar penetrante, tomou a frente, cercando a atmosfera com um peso quase insuportável. Você não pode ignorar o que somos, Ana. Teus laços vão além do que você imagina. As palavras escaparam de seus lábios como um eco de tempestade, arrastando a todos à superfície de lembranças que eles não estavam prontos para enfrentar. Num momento abrupto, o rugido do urso e o clamor do bando oitavaram um crescendo que ecoava na floresta. Cada batida se intensificou, moldando um cenário dramático que tornava a realidade quase palpável. O feiticeiro da dor, a tempestade liderada por emoções convulsas, passou a reunir os presentes num só coração pulsante. E neste cenário, um novo gesto da menina estilhaçou nadadas certezas. Com a força que brotava do mais profundo abismo de sua juventude, Lara levantou-se, seus olhos refletindo uma luz que não pertencia a esta realidade. Ana, eu sou mais do que você pensa. O poder que herdamos pertence às nossas mulheres. Foi como um feitiço, uma revelação que saltou do seu ser, fazendo o solo tremer sob os pés de todos. Ana Paula, aturdida, buscou compreender. Seu coração palpitava, adquirindo um novo significado. O que você quer dizer, Lara? Fala. O desespero em sua voz ecoava pelo espaço, uma ponte de esperança entre a desesperança. Mas o homem, aquele que fez sombra ao seu destino, interrompeu com uma voz grave, imperturbável e cheia de dor. O que você ignora é que a linhagem foi esquecida, e a habilidade que reside neste corpo pequeno é o tesouro que muitos desejam. A força das mulheres que vieram antes de nós. A bruma começou a se dissipar, e de repente o tempo trouxe consigo uma revelação mais dolorosa. Mais figuras emergiam das chamas, e com elas sussurros do passado. Entre as árvores, uma mulher avançou, envolta por luz brilhante que desafiava as sombras. Era Eliane, uma espécie de guardiã, mas o que se desnudava tornava-se um disparo em meio ao depósito de incertezas. Eu fui a responsável por trazer você de volta, Ana. Você nunca esteve sozinha. Nós somos todas parte desse ciclo. Os rostos cambiantes se turvavam, cada um cercado pela busca de verdade. O eco do que antes se desenhou como um amor se transformou. O homem que pensava tratar como pai, agora se revelava não como um herói, mas como uma marca de traição. Você não foi abandonada, mas selada, e Lara pode desfazer o feitiço. Nós a necessitamos. As palavras de Eliane dançavam na brisa, envolvendo todos em um nevoeiro de lições não aprendidas. Mas antes que pudesse digerir a gravidade da situação, foi então que a floresta, em um grito de dor, ressoou sob um tremor profundo. O chão se abriu, uma fenda amarga, como se a própria terra estivesse vomitando os horrores encobertos por tanto tempo. Do abismo, uma figura emergiu.
Não um ser comum, mas uma sombra que devorava a luz. Com olhos como brasas e um sorriso malicioso, ela se revelou, a própria irmã de Ana Paula, uma mulher que ninguém acreditava estar viva. A atmosfera congelou. Surpresa! Você pensou que podia escapar de mim, não é? As palavras dela eram veneno. Cada sílaba uma lâmina que cortava ainda mais o que restava do coração de Ana Paula. Eu sou a razão pela qual tudo isso aconteceu, porque a linhagem está quebrada, porque você carrega apenas dor. Sou eu quem desencadeou a fúria do destino. E agora, Lara, ela é o presente e a chave para o que virá. Ana Paula oscilou, sua mente quase incapaz de compreender a revelação bombástica. Por quê? Por que você fez isso? O grito soou como um eco de desespero. A multidão cambaleou, as emoções pulsas entre os que ali estavam. Porque você sempre foi a favorita, a filha bonita e perfeita, enquanto eu permaneci na sombra. A irmã caminhou com uma garra interessada. Sua presença era uma tempestade que não deixava espaço para esperança. Agora, somos todas parte do jogo, e Lara é quem vai decidir quem viverá e quem perecerá. O urso rosnou, sentindo a energia elétrica que preenchia o ar. Ana Paula olhou em volta e percebeu que cada um deles estava preso em um emaranhado de escolhas e laços encadeados, e que o verdadeiro conflito estava apenas começando. O silêncio sufocante travessou a floresta, e os sussurros das árvores pareciam conjurar um futuro tão incerto quanto aterrador. A verdadeira batalha estava por vir, e o que era conhecido agora se tornava um labirinto cheio de segredos. O que significava a presença daquela mulher que ressurgira? E que sombras mais haviam se escondido no tempo? As respostas aguardavam por eles nas brumas do destino. O clamor que antes reinava na floresta agora se convertia em um silêncio pesado, um lamento. As palavras da irmã de Ana Paula erguiam-se como fumaça tóxica no ar, sufocando esperanças e erguendo dúvidas onde antes só conhecera certezas. O olhar ansioso de Lara se encontrava ora com o de Ana Paula, ora com o do homem que, em meio a sombras e revelações, insistia em ser o arauto de uma verdade devastadora. O urso, ameaçador em seu andar, hesitava, como se percebesse a tristeza entrelaçada à atmosfera carregada de segredos. O homem que antes parecia um opositor, agora tornava-se mais uma vítima das revelações. Um jogo entre destruição e criação, onde cada palavra perdia peso, mas aumentava a intensidade do clamor nas almas daqueles presentes. Ele deseja a vida dela e a sua. A irmã, com um sorriso tortuoso, prosseguia. O que você acha que está acontecendo? A linhagem de nossa mãe não se extinguiu, Ana. Somos parte de algo muito maior. E a menina é a convergência disso tudo. Aquelas palavras ecoavam, cortantes como adagas, e a urgência envolvia todos na cena, amplificando a sensação de um destino iminente. O silêncio, antes reconfortante, carregava agora uma gravidade insuportável. Lara tomou um passo hesitante em direção à mãe, os olhos grandes brilhando com uma luz inocente, mas portadora de sabedoria ancestral. Mãe, eu sinto, murmurou. A conexão é como um ribombar no meu coração. O peso destas palavras reverberou em Ana Paula. Um nó se formou em sua garganta. O paladar amargo da traição grudava em sua língua. Como poderia ter caído nas armadilhas daquelas revelações? Um fio de temor e amor se entrelaçava em sua mente. Mas a presença do urso, monumental e feroz, voltou a riscar o ar. E o homem que assombrava seus dias entrelaçou o olhar com o animal. Ambos, em um instante de pura essência, pareciam medir forças. Foi quando a irmã de Ana Paula estendeu a mão, gesticulando com uma força quase sobrenatural. O que teme, Ana? O verdadeiro terror está naquilo que desconhecemos. Mas eu posso lhe mostrar. Ao pronunciar isto, uma sombra negra se ergueu atrás dela, enquanto os rostos dos que ali estavam se tornavam um estonteante quadro de horror. No instante seguinte,
Um golpe aéreo e cortante rasgou a cena. Um brilho ofuscante brotou do além, preenchendo o espaço com um brilho que fez os olhos se virarem. O tempo pareceu estancar. E então, uma involuntária troca de olhares entre Ana Paula e Yuro ocorreu. Um pacto silencioso. Ambos perceberam que as consequências do que viria eram irreversíveis. Da explosão de luz, uma figura emergiu. Não mais um espectro esquecido, mas um eco vibrante de poder. Era a própria mãe de Ana Paula, ressurgindo como a encarnação de todos os antigos mitos que giravam ao redor da aldeia. Vocês, minha linhagem, não compreenderam o que a vida e a morte verdadeiramente significam. A voz da mulher era um trovão suave, grave como o rufar de tambores distantes. As folhas ao redor balançaram freneticamente, e Ana Paula sentiu a presença ancestral esmagá-la contra o chão. O ardor da revelação tomou conta de todos ali, e em um só momento, como se uma maré se levantasse, os laços da família, as verdades e as mentiras se entrelaçaram em um labirinto sem fim. O urso, ali como um guardião da floresta, recuou. A reverberação do rugido misturou-se à revelação quase distante da herança que florescia em propósitos obscuros. Quem seria então a verdadeira irmã? Que segredos a mãe agora libertava? O coração de Ana Paula pulsava frenético, um grito silencioso se ecoando em sua mente, questionando se as fraturas daquela linhagem se remontariam a algo mais profundo, um jogo de forças. As árvores, que antes balançavam em ansiedade, pareciam prontas para a tempestade que se aproximava. O futuro era um fio solto, e a verdade ainda permanecia oculta na penumbra à espera de desdobramentos. O que ainda restava a revelar, e quem de fato estava ao seu lado? O clamor que antes reinava na floresta, agora se convertia em um silêncio pesado, um lamento. As palavras da irmã de Ana Paula erguiam-se como fumaça tóxica no ar, sufocando esperanças e erguendo dúvidas, onde antes só conhecera certezas. O olhar ansioso de Lara se encontrava ora com o de Ana Paula, ora com o do homem que, em meio a sombras e revelações, insistia em ser o arauto de uma verdade devastadora. O urso, ameaçador em seu andar, hesitava, como se percebesse a tristeza entrelaçada à atmosfera carregada de segredos. O homem, que antes parecia um opositor, agora tornava-se mais uma vítima das revelações. Um jogo entre destruição e criação, onde cada palavra perdia peso, mas aumentava a intensidade do clamor nas almas daqueles presentes. Ele deseja a vida dela e a sua. A irmã, com um sorriso tortuoso, prosseguia. O que você acha que está acontecendo? A linhagem de nossa mãe não se extinguiu, Ana. Somos parte de algo muito maior e a menina é a convergência disso tudo. Aquelas palavras ecoavam, cortantes como adagas, e a urgência envolvia todos na cena, amplificando a sensação de um destino iminente. O silêncio, antes reconfortante, carregava agora uma gravidade insuportável. Lara tomou um passo hesitante em direção à mãe, os olhos grandes brilhando com uma luz inocente, mas portadora de sabedoria ancestral. Mãe, eu sinto, murmurou. A conexão é como um ribombar no meu coração. O peso destas palavras reverberou em Ana Paula. Um nó se formou em sua garganta. O paladar amargo da traição grudava em sua língua. Como poderia ter caído nas armadilhas daquelas revelações? Um fio de temor e amor se entrelaçava em sua mente. Mas a presença do urso, monumental e feroz, voltou a riscar o ar, e o homem que assombrava seus dias entrelaçou o olhar com o animal. Ambos, em um instante de pura essência, pareciam medir forças. Foi quando a irmã de Ana Paula estendeu a mão, gesticulando com uma força quase sobrenatural. O que teme, Ana? O verdadeiro terror está naquilo que desconhecemos, mas eu posso lhe mostrar. Ao pronunciar isso, uma sombra negra se ergueu atrás dela, enquanto os rostos dos que ali estavam se tornavam um estonteante quadro de horror. Num movimento repentino, as trevas se agitaram.
Um grito cortou o ar, não de temor, mas de dor e fúria. O conhecimento se desdobrou, revelando o que ainda pairava oculto em cada coração. De dentro da escuridão, um ser grotesco se manifestou, a verdadeira mãe de Ana Paula, mas algo estava irremediavelmente errado. O olhar dela não exibia amor, mas um anseio voraz, como se desejasse consumir tudo ao seu redor. Finalmente a linhagem se reúne, bradou a mulher, a voz ecoando como um trovão estrondoso. Os olhos de Eliane se arregalaram. O alvoroço das árvores, até então resignadas, se transformou em um verdadeiro furor. Não, você não pode! Isso não era o que eu esperava. Ela insuflou as palavras no espaço, uma ânsia desesperada de interromper o que estava prestes a acontecer. Ana Paula ficou paralisada, sua mente uma tempestade de visões e lembranças confusas. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios como um lamento. A figura que antes parecia tão reverente, agora revelava-se numa grotesca apoteose. Sim, o sangue nos une, e Lara é a chave. Com seu poder, atenderemos a desejos que a história guardou. Transformaremos a verdade em nosso domínio. Uma onda de choque percorreu o grupo. Lara, paralisada, olhou para a figura de sua avó, agora revelada como uma força antagonista, um eco de um passado que não era mais portador de bênçãos, mas de maldições. Cada coração pulsava rápido. Cada olhar trocado carregava uma urgência que se tornara agonia. A irmã de Ana Paula, com um sorriso vitorioso, fez um movimento que pareciam benéficos. Juntas seremos infinitas. Lara, você não é apenas uma criança. Você é o renascimento das mulheres de nossa linhagem. Então, como se ter sido cruelmente despertado, o urso rugiu e, em resposta, a floresta tremeu, revelando seu descontentamento num rugido eterno. As árvores se curvavam em angústia, e o eco do destino infundia acordes em cada ser. O ar parecia pesado, irradiando tensões que podiam explodir a qualquer momento. Não podemos deixar que isso aconteça, gritou Yuru, as palavras transbordando de um desespero visceral. Ao redor, o cenário se transformava, e momentos antes temporais agora se tornavam etéreos, flutuando na iminência de uma batalha que não era apenas física, mas uma revolução de laços ancestrais. Como Areto. E enquanto a revelação da verdadeira mãe de Ana Paula atingia a todos como um relâmpago, o que se desdobrava à frente prometia ser ainda mais aterrorizante. Entre a luz e as sombras, as conexões seriam testadas e a verdadeira essência do poder emergiria no lugar onde antes havia apenas dor e perda. A linha tênue entre amor e traição se desfazia, colocando cada alma em um estado de transição à espera de um desfecho imensurável. E naquele momento, o que significava ser livre. Os sussurros da floresta clamavam por respostas que ainda não estavam prontas para revelar. O clamor que antes ecoava na floresta, agora calara como um pesado lamento. As revelações dançavam no ar, envolvendo cada ser presente em um emaranhado de medos e esperanças. Ana Paula, paralisada, observava a figura de sua irmã, um espectro que carregava a tristeza e a dor de um passado esquecido. Você era a sombra que eu temia? As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro, perdido entre as brumas do destino. Lara, em seu pequeno corpo, emitia uma luz tênue, como uma estrela que brilha em meio à escuridão. Mãe, o que devemos fazer? Sua voz doce e suave reverberou com uma sabedoria que desafiava sua tenra idade. O urso, imponente e ameaçador, permanecia entre os dois grupos de mulheres, como um juiz nascido da floresta, esperando por um sinal para decidir o destino. Apenas somos peões em um vasto jogo, bradou a irmã de Ana Paula, sua voz ressoando como um trovão ameaçador. Lara é o que precisamos para conquistar a verdade que tememos. Juntas transformaremos toda a dor em poder. E assim, as palavras tomaram forma, traçando o caminho para um desfecho que ainda se mostrava nebuloso.
Mas, como se as forças da natureza respondessem à intensidade emocional do momento, um vento forte cortou a floresta. As árvores estremeceram, e um silêncio profundo se instalou, um vácuo cheio de expectativa. O homem que antes era um adversário, agora observava, mergulhado em seus próprios pensamentos, enquanto os olhares de todos se voltavam para Lara, a conexão entre o passado esquecido e o futuro incerto. Ana Paula, com um fervor renascente, ergueu-se, desafiando as sombras que a rodeavam. Não seremos instrumentos de sua ambição. Somos donas de nosso próprio destino. E com um passo firme, avançou em direção à sua mãe recém-revelada, o coração palpitando com a determinação que pulsava em seu âmago. A criatura que a havia gerado, agora uma sombra maligna, riu, inundando a floresta com um eco de escárnio. Você não pode fugir de sua essência. O que está perdido já se foi. Pronunciar isso, seu olhar encontrou o de Lara, uma centelha de desejo maligno. Mas antes que a tempestade se desatasse, uma luz se acendeu entre as árvores. Eliane, a sábia da aldeia, avançava trazendo consigo uma aura de força antiga. A linhagem não é servidão, é um legado. Sua voz, firme e serena, transbordava esperança. O que verdadeiramente importa é o amor, não a vingança. Cada palavra era uma gota de chuva em solo árido, e a floresta parecia aquecer, as brisas sussurrando em resposta. Com essa convocação, Lara ergueu sua mão. Uma luz mais intensa pulsou dela, refletindo em cada ser presente. A intensidade do momento coletou os sentimentos em um só abraço. E como relâmpagos em uma tempestade, a energia se espalhou, unindo todos em um só propósito. O passado se desfez em um turbilhão de verdades e o futuro tornou-se uma tela em branco, aguardando ser preenchido. Ana Paula, em um clímax emocional, abraçou Lara, simbolizando a união da linhagem. Sim, somos donas de nosso destino e não seremos escravas do medo. As forças se uniram, e em um só grito, todas as vozes ecoaram pela floresta. A luz se expandiu, envolvendo a todos em um calor reconfortante. O urso rugiu, como se aplaudindo a ousadia, enquanto o homem se afastava para o fundo da floresta, uma sombra desvanecendo-se em mistério. A irmã, perdida no desespero, se afastou lentamente, entendendo que a força que buscava não poderia ser encontrada em dor, mas em amor. Assim, Ana Paula e Lara se tornaram as guardiãs de um novo legado, enquanto o eco de suas vozes reverberava na fronda das árvores, ressoando através do tempo. A floresta, testemunha silenciosa, carregava com ela os segredos do passado e a promessa de um futuro. Mas o mistério ainda permanecia. Que outros seres habitavam as sombras? Que vinda de novos desafios aguardava as duas mulheres? Ao deixar a floresta para trás, Ana Paula sentiu um leve tremor sob seus pés, um sinal de que a história ainda não tinha terminado. Agora, se você se sentiu tocado por essa jornada, eu imploro que você se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que traremos. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas possam conhecer essa narrativa intensa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. A sua participação é essencial. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.